nada podeis fazer. Que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Abra, por gentileza, livro de Êxodo, livro do Êxodo, Êxodo capítulo 25. Capítulo 25, leremos do versículo 10 até o 22. Todos acharam? Êxodo capítulo 25, versículo 10 até o versículo 22. Amém, meus irmãos? Diz assim: também fará uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e meia a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Tu a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora. Farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos das suas argolas, de um lado e 2 de outro. Farás também madeira de acácia, e os cobrirás com ouro. E meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. As varas permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca do testemunho que eu darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. E farão 2 querubins de ouro puro batido das 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outra, na outra extremidade, de uma só peça. Com o propiciatório farei os querubins nas suas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Então eles, com o rosto voltado um para o outro, o rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porás o testemunho que eu darei ali. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio de 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? Aqui temos aqui a respeito da Arca da Aliança. Vamos entrar a respeito de alguns detalhes sobre essa arca. O nosso foco é falar da arca e sobre o que havia nela, sobre a sua estrutura, sobre o que ela foi feita, para que possamos chegar a uma compreensão melhor. Lembrando, meus irmãos, que tudo que foi feito no passado, a Arca da Aliança, o candelabro, a mesa dos pães ágimos, a pia de bronze, o altar de holocaustos, tudo isso era só uma sombra. Tudo aquilo ali apontava para Jesus de Nazaré. Tudo aquilo ali apontava para o Senhor Jesus. Então eram apenas sombras de coisas futuras, e elas foram reveladas em Cristo Jesus. Abra, por gentileza, Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Quem achou, por gentileza, pode ler. Colossenses 2,17. Isso aí, pastor. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Exatamente. Aí ele fala, estas sombras das coisas futuras, e o corpo é de Cristo. Ele está falando a respeito daquilo do passado. Aquilo era apenas as sombras do que apontava para Jesus. Então vemos que no Novo Testamento se cumpriu. Tudo aquilo que estava no passado se cumpriu em Jesus. Amém, meus irmãos? Voltando aqui para o texto de Êxodo, capítulo 25, o Senhor Deus ordena a Moisés para que se construa uma arca. E vamos relatar um pouco aqui sobre essa arca. Acompanha comigo o versículo 10, diz assim, também fará uma arca de madeira de acácia. E
Então, o primeiro material para a construção dessa arca aqui foi o quê? Foi a madeira. Diferente do candelabro, que era tudo de ouro puro, você pode perceber que na arca, o primeiro material que foi usado foi a madeira de acácia, justamente para não apodrecer. Então, foi posto ali aquela madeira ali, justamente para poder fazer o quê? A Arca da Aliança. Então, o primeiro material que foi utilizado aqui para a Arca da Aliança que Deus havia ordenado foi a madeira de acácia, tá bom? E a palavra arca, ela significa cofre, tá? Ou casa, ou baú. Então, a Arca da Aliança ali era uma caixa com formato como fosse um baú de madeira, tá bom, meus irmãos? De madeira, que seria usada ali para a Arca da Aliança. Diz assim, que tu cobrirás ela de ouro puro. Outra coisa interessante é que nesse material que seria utilizado para a Arca da Aliança, seria a madeira e também seria utilizado o quê? O ouro. E o ouro tinha que ser ouro puro. E esse ouro ia ser colocado tanto por fora da madeira como por dentro da madeira. Tá bom, meus irmãos? Então, o primeiro ponto que a gente quer chegar aqui é o material, é de madeira. E segundo, o que Deus fala para Moisés, que ele tinha que ser todo coberto de ouro puro. E ouro representa, simboliza divindade. Ouro na Bíblia é divindade, realeza. Então, uma madeira seria revestida de ouro. Amém, meus irmãos? Então, outro ponto interessante também é que também tem os nomes dados à arca, tá? Fala da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca do Senhor, a Arca do Testemunho. Então temos algumas passagens da Bíblia também que fala sobre a arca, os nomes que é dado, a Arca do Testemunho, a Arca do Concerto, a Arca da Aliança do Senhor. Abra por gentileza aí 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Isso aqui é só uma observação, meus irmãos, a respeito dos nomes que identifica a arca. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quem achou, por favor, leia. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxe de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. E 2 filhos de Eli, Iom e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Viu? A arca do pacto é uma versão diferente. Abra também Josué capítulo 3, versículo 16. São os nomes que eram dados para a arca da aliança. Abra aí por gentileza, Josué capítulo 3, versículo 16. Quem achou, por favor, leia. As águas que vinham A Síria parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Araba, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Aqui está diferente, que é Josué capítulo 3, versículo 13. Ah, não, é 3. É, 3:13. Não, 16. Ah, é 3, versículo 13. Diz assim, ó, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Aqui também fala que a arca do Senhor. Agora outro livro da Bíblia, Números 14. Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 44.
Quem achou, por favor, leia. Números 14, capítulo 14, versículo 44. Contudo, temeriamente subiram eles o cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. A minha está sobre a arca da aliança. Eu sempre está essa arca do pacto, né? Então, mas tem nomes dados da arca, sobre a arca da aliança, a arca do Senhor, a arca do concerto, tá bom? Essas são palavras que foram dadas aí a respeito da arca, tá? Esse ponto que eu queria falar. E outra coisa também interessante é a respeito do material, como havíamos falado, que era de madeira. Obrigado. Que era de madeira e revestida de ouro puro, tá bom? Então era um trabalho muito grande de ter um ouro puro ali para revestir toda aquela arca ali, aquele trabalho para fazer ali a arca. Lembrando que a madeira, ela aponta para o quê? Para o homem, a estrutura frágil do homem, madeira. E o ouro, ele simboliza o quê? A divindade. Madeira, o homem. E o ouro, as coisas divinas, realeza. E o próprio Senhor Jesus também veio como homem, mas também um ser divino. Então aquela arca da aliança ali apontava também para o Senhor Jesus, tanto a sua natureza, madeira, como também o ouro, realeza, divindade. Então a arca da aliança também apontava para Jesus, tanto a madeira como também o que? O ouro, porque ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então aquela arca da aliança ali também apontava para o Senhor Jesus, tanto a madeira como também o ouro. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma dúvida até o momento, irmãos? Tranquilo? Bom, já observamos a respeito do nome da arca. Tinha vários nomes: a arca do concerto, a arca do Senhor, a arca do testemunho. Falamos a respeito também acerca do material, que era de madeira, de acácia, e era revestida de ouro. Falamos também a respeito da questão da simbologia das duas, a questão da natureza divina e a natureza humana, como o próprio Senhor Jesus também era humano, mas também era divino. Amém, meus irmãos? Outra coisa importante também que precisamos observar a respeito da arca é sobre as argolas e as varas. Outro ponto interessante, além desse caixote de madeira revestido de ouro, também tinham argolas nas suas pontas. Para quê? A intenção era que vinha a vara ali, entrava nas argolas, justamente para o sacerdote carregar. Então a arca da aliança ali, ela é transportada por meio de varas. Amém? Abra por esse mesmo livro de Êxodo, capítulo 25. Observe comigo aí, no versículo 11. Diz assim, tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre elas uma moldura de ouro, coroas de ouro. Ou seja, nas bordas da arca da aliança ali, nas suas laterais, era como se fosse coroa em volta dela. Um monte de coroa assim. E no versículo 12 diz assim, fundirás para ela 4 argolas e a porás nos seus 4 cantos, 2 de um lado e 2 de outro. Então você vai ver no detalhe da arca da aliança, que tinha as argolas, 2 do lado, 2 do outro. Versículo 13, farás também madeira de acácia e a cobrirás de ouro, meterás os varais nas argolas. Outra coisa também são os varais, que também seriam de madeira, mas também revestidos de ouro. Para o quê? Para colocar naquelas argolas ali, para que o sacerdote pudesse fazer o quê? O transporte delas. Então, todo o detalhe da arca da aliança ali tinha um propósito. Tinha todo um propósito. Tanto o seu material, como a questão do ouro, as argolas, as varas também, que seriam de madeira, mas
revestida de ouro também, que seria colocado nas argolas ali, para o sacerdote fazer o quê? Fazer o transporte delas, porque somente os sacerdotes poderiam o quê? Levar a Arca da Aliança, amém? E a Arca da Aliança não era levada de qualquer maneira, tanto que para o sacerdote poder pregar a arca, ele tinha que se abaixar, tinha que se inclinar perante a ela, botar aqui no ombro aqui, ó, e levantar. Então, está falando a respeito do quê? Da humildade, da sujeição e de entender que Deus era maior. Então, como aquela arca ali representava a presença de Deus, os sacerdotes tinham que se inclinar, tinham que se abaixar, tinham que se agachar, tinham que colocar no ombro, tinham que levantar, e aquilo era pesado, para aí sim eles poderem fazer a sua trajetória ali, mediante quando fosse a ordenança do Senhor. Então, tinha uma parte de um esforço, de um peso, que era colocado aonde? Aqui sobre os ombros. Lembra da passagem de Davi, quando quis colocar em carruagem de bois? Alguém lembra dessa passagem? O que aconteceu? Por quê? Porque Davi não observou na lei de Deus, naquele momento ali, que ele não poderia ser carregado em carruagem. Se Deus havia colocado 4 argolas, 2 de um lado, 2 do outro, colocou 2 varas que não poderiam ser tiradas, justamente para poder ser encarregada a arca, por que ela tinha que ser colocada em carro de boi? Eu acho que a Bíblia fez na emoção, ele não fez na unção. Se ele tivesse feito na unção, na direção de Deus, tanto que depois ele retrocedeu e fez o procedimento, pegou a arca, aí veio os sacerdotes, fizeram o sacrifício e a arca chegou em aonde tinha que ter chegado. Porque quando ele viu que Deus fez errado, ele desistiu. Aí depois ele foi lá, foi fazer as coisas certas. E cada passo que eles davam depois, eles faziam sacrifício. E os sacerdotes levavam a arca. Então ali nós acho que Davi fez na emoção, depois que ele fez na unção. Se eu estiver errado, sou um pouco. Vamos abrir então o texto aí. Livro de 2 Samuel. Livro 2 Samuel, capítulo 6. Alguém lê, por favor, o capítulo 6, do versículo 1 até o 7. Capítulo 6, versículo 1 até o 7, por favor, alguém lê aí, por gentileza. E tornou a Davi a juntar com os filhos de Israel em menos de 30 dias. E levantou-se daqui e partiu, com todo o povo que tinha consigo para Baalim e Judá, para levar dali para uma arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aias, filhos de Abinadab, e abre o carro novo. Versículo 4. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Ai e adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejaram perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento de pau e palha, como também com harpas, e com saltério, e com tamborim, e com pandeiro, e com cítara. E chegando a ele de Nação, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou ela, porque os bois a deixaram tudo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta injustiça. E morreu ali junto à arca de Deus. Amém. Então você vê o episódio que aconteceu com respeito à Arca da Aliança.
Então, para as pessoas chegarem daqui a pouco, estamos falando a respeito da Arca da Aliança, falando a respeito da questão da matéria, era de madeira, falando a respeito também do ouro, representa a divindade. A madeira aponta para o homem e o ouro aponta para a divindade. E o Senhor Jesus ali, de uma forma simbólica, também apontava para Jesus, tanto a questão da madeira, como a questão da realeza também do ouro puro, tá bom? E a respeito também das argolas que foram postas, 2 de cada lado na arca, e sim as 2 varas. E se tinha 2 varas ali, como eu explicado, o propósito era para carregar no ombro, nos ombros 2 sacerdotes. Então, mas Davi aqui não observou, além do Senhor seu Deus, e pela empolgação, pela emoção, pela alegria de querer levar a arca para Jerusalém, colocou em carros novos de bois, e ali sabemos o final da história. Eles tropeçaram, já foi meter a mão, e ali ele foi fulminado. Então, para você ver a questão da seriedade sobre a Arca da Aliança, o cuidado e como tinha que ser levado, como tinha que ser carregado, quem podia levar. Então, tudo isso aí contribuiu para a questão da morte desse rapaz, amém, irmãos? Então, era algo muito sério a respeito da Arca da Aliança. Continuamos o texto aqui. Agora, falamos das argolas, falamos das varas, falamos do material. Agora vamos falar sobre a tampa, a chamada tampa do propiciatório. Alguém sabe dizer o que é essa tampa aí? O que ela representa? Que simbologia ela tem na Arca da Aliança? Qual a função daquela tampa do propiciatório? Alguém tem alguma noção que queira falar? A respeito daquela tampa que estava sobre aquele caixote, aquela caixa, ou aquele baú. Alguém sabe? Alguém tem uma noção do que seria isso? Oi? Oi, gostou? Então, a gente vai aprender agora. Vamos lá. Capítulo 25, por favor, todos com a Bíblia aí, capítulo 25 de Êxodo, para você poder entender. Capítulo 25, versículo 17. Agora a gente vai falar a respeito da tampa da Arca da Aliança ali, a tampa do propiciatório chamado. Versículo 17 diz assim, ó, também farás um propiciatório de ouro puro, que era aquela tampa ali quadrada ali, de ouro puro também, não era de madeira, mas também era de ouro puro, que ia colocar ali sobre a Arca da Aliança ali. Ali seria o que? A tampa do propiciatório. O que seria propiciatório, irmãos? Misericórdia em favor de alguém, ser favorável, né, por alguém que cometeu alguma ofensa. Então aquela tampa do propiciatório ali é nada mais nada menos de que Deus em favor do homem, de perdoar as ofensas dos pecados dos homens. Propiciação, propiciar, favor, né, para uma pessoa, para alguém, para aquele que cometeu uma ofensa contra Deus. Então aquela tampa do propiciatório ali, que foi colocado sobre a Arca da Aliança, ela também tinha um propósito, tá bom? Em favor dos homens. Abra por gentileza aí Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 24 e versículo 25. Quem achou, por favor, leia. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, temos cometido sobre a paciência de Deus. Agora olha o versículo 25 aqui, que Paulo está falando. Deus o propôs para a propiciação a quem? A Jesus, para a propiciação, ou seja, em favor, imerecido dos homens. Ou seja, os homens pecaram contra Deus, porque diz a Bíblia que todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Mas Deus fez a propiciação, ou seja, favor que não se merece a alguém, ao ofensor,
Com que propósito? Entregando ao Senhor Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados. Aí você vai entender por que o sacerdote, uma vez ao ano, entrava no lugar do Santo dos Santos e fazia a aspersão do sangue em cima da tampa do propiciatório. Eu vou explicar depois, para você poder entender. Então, se Deus enviou Jesus com esse propósito de fazer essa propiciação pelo sangue de Jesus, coisa que não merecíamos nada, nós éramos ofensores contra Deus, mas Deus assim fez a propiciação pelo sangue de Jesus, perdoando todos os nossos pecados. Abra também a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Quem achou, por favor, leia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha, mais uma vez, a propiciação pelos nossos pecados, hein? E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então você mais uma vez tem uma base bíblica para falar a respeito da tampa da propiciação, que tinha um propósito. Amém? Assim como Deus ali quis ser favorável aos homens, perdoando as suas ofensas, no passado ali o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Abra por gentileza aí Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Capítulo 16, versículo 15. 16 e 17. Capítulo 15, versículo 15, 16 e 17. Quem achou, por favor, leia. Levítico capítulo 15, versículo 16, 15, 16 e 17, por favor, leia, irmãos. Capítulo 15. Isso aí, versículo 16, 15, 16 e 17. Capítulo 16 ou 15? Você falou 16. Perdão, capítulo 16, versículo 15, 16 e 17. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Está vendo, meus irmãos, a respeito da propiciação? O que seria isso aí? Se no Antigo Testamento o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer um sacrifício para os seus filhos, para ele e para o povo, e uma vez ao ano ele tinha que entrar no Santo dos Santos para poder fazer a aspersão do sangue de um animal, ou seja, do bode, porque eram 2 bodes. Ele fazia a questão das sortes, né? Um era morto e o outro deixava vivo. O bode vivo ele levava, o homem levava para o deserto e deixava ele morrer no deserto, e o outro era degolado, e o sangue do bode, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar do Santo dos Santos e fazer o que? A aspersão na tampa do propiciatório. Ou seja, aquela tampa do propiciatório ali, como havíamos explicado, era Deus favorecendo o homem, perdoando as suas ofensas, e o sangue do bode ali como perdão dos pecados do povo de Israel. Então o sumo sacerdote ele tinha que entrar lá no lugar do Santo dos Santos uma vez ao ano e fazer o que? A aspersão, cobrir as ofensas do povo israelita. E de que forma ele cobriu os pecados?
com sangue de inocente. Então o sumo sacerdote fazia isso uma vez a ano ali, fazia aquela cobertura, fazia a aspersão, tacando aquele sangue em cima da tampa do propiciatório. Por isso que acabamos de ler em Romanos capítulo 3, que o Senhor Jesus fez propiciação por nós, cobertando os nossos pecados por quê? Pelo sangue. Então o sumo sacerdote fazia o quê? Uma vez ao ano, fazia a aspersão em cima da tampa do propiciatório, uma vez ao ano, para redimir o povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Nesse procedimento que vinha a tal de eles entravam no sacerdote, e se ele não tivesse sangue, ele era nessa mesa quando eles fizeram nada, era isso? O sacerdote? Quando eles faziam esse procedimento do sangue, era uma vez no ano. Uma vez ao ano. Quando eles entravam. Uhum. É nessa passagem que fala que os sacerdotes que eram condenados, se não tivesse feito o procedimento certo. Assim, a Bíblia só relata uma única vez que o sacerdote morreu fulminado, que foi o filho de Arão, Nadab e Abiú, foi quando foi oferecer fogo estranho no altar do incenso. Nenhuma outra passagem você vê um sacerdote morrendo ao entrar no Santo dos Santos, entendeu? Então a gente vê todo o procedimento corretinho ali, para até não serem fulminados. Então a única passagem que teve foi os filhos de sacerdote Arão, que tomaram um pouquinho de vinho, misturaram a composição do incenso, né, que Deus havia ordenado ali. Eles foram oferecer o incenso, o fogo estranho, e Deus foi matou. Então nunca teve sacerdote condenado por fogo. O tabernáculo, não. Na Bíblia não mostra nada a respeito do sumo sacerdote morrer fulminado ali, a respeito daquele, tudo aquele ritual. A única passagem que teve foi o filho de Arão, que foi com uma veste ornamentada, era sacerdote, tomou um pouquinho de vinho, achou que fosse ministrar na casa do Senhor com um pouquinho só de vinho só, e foi morrer fulminado. Então você vê que não era brincadeira, que Deus levava muito a sério tudo aquilo que ele ordenava, amém, irmãos? Então ficou alguma dúvida a respeito da tampa do propiciatório? Mais uma vez, falamos da arca, a madeira revestida de ouro, tinha argolas e tinha as varas. A tampa do propiciatório ali, onde o sumo sacerdote fazia a aspersão do sangue do animal e dos pecados do povo. Assim também Deus enviou Jesus para fazer a propiciação para os nossos pecados, nos cobrir. Por isso que a Bíblia fala de justificação, que Deus nos justificou diante de Cristo Jesus a partir do momento quando aceitamos a mão para Jesus. Amém? Outra coisa interessante também aqui, no capítulo 25 de Êxodo, no versículo 18, agora falando da parte de cima ainda da tampa do propiciatório, diz a Bíblia aí no versículo 18: farás 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Outra coisa importante também é que naquela tampa ali, Deus fala para Moisés ordenando que farás 2 querubins de ouro batido. Sabe o que significava batido? Da ideia de pancada. Ouro batido puro, chique, ó. Bezalel e Aholiabe, na qual Deus havia levantado esses 2 homens para fazer tudo aquilo que Deus havia ordenado. Você imagine fazer 2 querubins, bem detalhado, eles inclinados, porque diz a Bíblia aqui que eles tinham que olhar para a tampa do propiciatório ali, inclinado com as suas 2 asas, cobrindo a tampa do propiciatório, as suas pontas uma na outra ali, os 2 querubins assim, ó, encurvados, olhando para a tampa do propiciatório. Então, tinha que esculpir, teve que fazer os 2 querubins em cima da tampa do propiciatório. E a Bíblia fala a respeito dos querubins, que são seres protetores. Os querubins são seres protetores. Você pode ver quando Adão pecou e quando foi expulso do paraíso, assim também Eva também. Quem que Deus colocou na guarda ali para que não pudesse entrar de novo? Quem que estava guardando lá?
Quem que estava guardando lá o jardim do Éden, irmãos? Então abra por gentileza o livro de Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 24. Então os querubins tinham aquela função de proteger, de seres protetores. Capítulo 3, versículo 24. Quem achou, por favor, aí? E havendo lançado fora o homem, pois os querubins do oriente do jardim do Éden, com uma espada inflamada, e andavam ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Então, simbolicamente, ali na tampa da Arca da Aliança ali, tinha uma função de proteção, de forma simbólica. Mas são seres protetores. E interessante que os irmãos estão vendo o livro de Ezequiel, no seu capítulo 1, quando o profeta Ezequiel tem a visão dos querubins, você pode ver lá que são seres meio bizarros, né? As suas pernas eram como pernas direitas ali, eram cheios de olhos, com asas, tinham uma catraca, né? O rosto de um boi, o rosto de uma águia, o rosto de um homem. Era um rosto aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Depois os irmãos podem ver no capítulo 1 de Ezequiel. São seres meio bizarros, né? Mas esses seres bizarros, os querubins, eles ficam debaixo do trono de Deus. Ficam debaixo do trono. Aqui, o trono de Deus aqui, eles ficam aqui debaixo aqui. Então os querubins também têm uma função muito importante também no mundo espiritual, lá na glória. Abre por gentileza o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Que segundo os estudiosos é um dos livros mais complicados de ser estudado, de ser entendido. Livro de Ezequiel, capítulo 1, só para você poder ter uma ideia a respeito dos querubins, como são esses seres viventes. Capítulo 1, diz assim, no capítulo 1, versículo 5: E do meio do fogo saíra a semelhança de 4 seres viventes, e este era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também um deles 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, que luzia com brilho de bronze polido. Tinha mãos de homem debaixo das suas asas, os 4 lados. Assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Suas asas se uniam uma à outra, e não se viravam quando andavam, cada qual andava diante de si. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, a qual tinha rosto de leão, a esquerda rosto de boi, e a outra rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Então você vê aqui que eram seres bizarros, como eu havia explicado. Mas assim Deus criou, eles ficam debaixo do trono de Deus ali, os querubins, e os serafins voam ali em cima ali do trono ali, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Então os querubins ali, em cima da tampa da Arca da Aliança ali, tinha uma forma simbólica de proteção. E esses 2 querubins, eles se viravam com o rosto olhando para baixo, para a tampa do propiciatório. Amém? E justamente ali que Deus falava com Moisés, sabia, irmãos? Que Deus falava com Moisés ali, na Arca da Aliança. Os sacerdotes, uma vez ao ano, para poder fazer todo aquele trabalho, aquele ritual religioso. Porém, também, Deus falava com Moisés ali também, na Arca da Aliança. Abre aí, por gentileza, em Números, capítulo 7, versículo 89. Capítulo 7, versículo 89 de Números. Capítulo 7, versículo 89.
a presença de Deus ali na arca, que era a presença de Deus. O Moisés entrava também, tinha acesso também a entrar ali, e ali Deus falava com Moisés. Amém? É que na presença de Deus, Deus fala, Deus. Quando estamos na presença do Senhor, Deus fala. Embora que hoje a presença de Deus está sobre a nossa vida. Se no passado a presença de Deus simbolizava na arca ali, hoje temos a presença de Deus na nossa vida. Então, por onde você vai andar, por onde você pisa, por onde você entra, por onde você sai, você carrega a presença de Deus. Você não anda sozinho. Você tem a presença de Deus sobre a sua vida. Amém? Se o sacerdote... Engraçado que eu vi um vídeo uma vez em que uma determinada igreja, um ministério, fizeram todos os utensílios ali do Antigo Testamento, e um deles era a Arca da Aliança. E fizeram uma réplica, meu irmão Cristiano, da réplica da Arca da Aliança, e colocaram roupagens de sacerdote em pessoas que não são da tribo de Levi, muito menos sacerdote, porque diz a Bíblia que todos nós somos sacerdotes, porque temos acesso a Deus. E aqueles homens ali colocaram, pastor Rodrigo, a arca, as varas ali sobre os seus ombros, começaram a tocar o shofar e começaram a andar com a Arca da Aliança. E alguém chegou e falou assim: olha, eu estou emocionado, é de chorar, eu estou carregando a Arca da Aliança. Eu fico assim, meu Deus, que ignorância é essa? E era tocado em shofar, o povo dava glória, o povo dava aleluia, como se fosse a arca ali, fosse realmente a Arca da Aliança do Senhor. Ele entende que pela ignorância, a Bíblia fala que tudo aquilo ali só apontava para Jesus, eram sombras de coisas que iam vir, que se cumpriu em Jesus. E aqueles homens ali carregando a arca como se fosse a Arca da Aliança ali, carregando como se fosse o Antigo Testamento, e o cara chorando, se emocionado, porque eu estou carregando a Arca da Aliança. Aí eu te falo, irmãos, é muita ignorância. É muita ignorância. Temos que estar atento ao que está na palavra. A presença de Deus está na nossa vida. Não precisamos carregar um objeto, um amuleto, como até o povo de Israel fez, como um amuleto contra as batalhas, principalmente contra os filisteus que perdeu a batalha, como achando que Deus estava naquele meio, ele não estava. É a presença de Deus que está sobre a nossa vida, não é o objeto. Temos que transferir para a presença de Deus. A presença de Deus está na nossa vida, e isso é o que importa. O que estamos fazendo muito é transferindo a presença de Deus para o objeto, como se Deus estivesse no objeto. Não, a presença de Deus está sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Querem falar alguma coisa, alguma dúvida? A respeito do que falamos até agora? Tem alguma dúvida? Quem quer falar alguma coisa? Quem quer falar? Não? Pode falar, irmão? Tem alguma dúvida aí? Alguém está dando para entender? Mas assim, eu sou chato de perguntar, irmãos, porque não podemos ser aqui com dúvida a respeito da aula, tá, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Nada? Então vamos lá. Bom, falamos da madeira, falamos da argola, falamos das varas, falamos da tampa do propiciatório e falamos dos querubins. Agora, existia alguma coisa dentro da Arca da Aliança? Alguém sabe se existia realmente alguma coisa dentro da Arca da Aliança? Existia ou não? Sim. Sei. O que existia na Arca da Aliança lá? Alguém lembra? A vara de Arão floresceu. Mas o que? O maná? Os mandamentos. Então tinha 3 itenzinhos lá dentro da Arca da Aliança. Que é a tábua da lei, as 2 tábuas da lei, lembrando que a primeira que havia sido feita, Moisés havia quebrado. Quem lembra daquela passagem de Êxodo capítulo 32? Quando Moisés estava ausente do povo, o povo começou a fazer o quê? A sentar, a folgar, a se prostituir, a beber, levantar um bezerro de ouro, dizendo aí Israel, teus deuses aí, que está diante de vocês. Foi ele que te libertou, não foi Deus. Foi o bezerrinho de ouro. E Moisés estava no monte. Quando Moisés desce no monte, com as 2 tábuas ali, aquelas 2 tábuas de pedra, quando vê o povo na prostituição, na idolatria, fazendo aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, o que ele faz? Aí era tão grande que ele, pum,
que Abraão ficou revoltado. Ele estava com a palavra na mão ali, mas ele olhou aquilo tudo, olhou aquele povo se folgando, se prostituindo, tendo orgias ali, rapaz, debaixo da mão de Deus ali. E um bezerrinho de ouro também, colocava um bezerrinho de ouro. Ele viu aquela cena e ele quebrou aquela tábua. Mas é engraçado que ele teve que fazer outra. Abra aí Deuteronômio capítulo 10. Livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio capítulo 10. Versículo 1 até o 5. Por favor, quem achou, leia. Capítulo 10, versículo 1 até o 5. Capítulo 10, irmãos. Versículo 1 até o 5. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira, de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte, com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo. No dia em que estavam todos reunidos, o Senhor as entregou a mim. Sim, também? Sim. E eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Agora, ele teve que lavar aquela pedra, esculpir ela. Teve um trabalho, mas a gente teve um trabalho tremendo. Mas quem escreveu? Foi o Senhor. Escreveu o quê? Os 10 mandamentos ali. Então, Deus só fez o trabalho só de escrever, isso era mole. Agora, esculpir a pedra, quebrar ali, ó. Era quem? Era Moisés. Então, qual foi a finalidade depois, após isso aí? Pegou as 2 tábuas ali, sem o peso dela. Ele teve que fazer o quê? Pegar as 2 tábuas ali do testemunho, as tábuas dos 10 mandamentos, levar até a arca da aliança, até a presença de Deus, e colocar ali dentro da arca da aliança a palavra do Senhor. Ou seja, tinha a arca, a presença, e também continha o que? A palavra. Presença de Deus e palavra. Não existe presença de Deus sem a palavra. E a presença do Senhor e ter a palavra do Senhor. Era para Deus mostrando para o povo de Israel: a minha palavra vai estar ali contida na minha arca, na minha presença. A minha presença tem que ter a palavra. Se não tiver a palavra, não tem presença. Presta atenção, se não tiver a palavra na tua vida, a presença de Deus não vai estar sobre a sua vida. Porque o que liberta é a palavra. A palavra de Deus é que liberta. Então, se Deus ordenou, põe a minha palavra lá naquela caixa, aquele caixote ali, aquela realeza de ouro puro, com madeira, bota a minha palavra ali. Então, se você tem a presença de Deus, guarda a palavra. Isso mostra que temos que guardar a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Outra coisa interessante também é que além das 2 tábuas de pedra, existia também um vaso com maná. Quem lembra aqui do maná? Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo de número 16.